Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia de polêmica, então deixa o seu like e se inscreve agora, porque depois você não vai querer. Antes da gente começar a conversar, eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui cagando regra, não quero aqui te dizer o que você deve ou não fazer, eu quero te instigar a pensar. Eu queria te convidar a conversar comigo sobre isso e deixar, obviamente, aqui nos comentários o que você pensa sobre o tema. Hoje eu vou falar com vocês do porquê que eu não leio livros hot e porquê que eu acho que tem tanto problema nesse nicho. Gênero, né? Mas antes, deixa seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso, se inscreve no meu canal de vlogs, me segue lá no Instagram, que por lá a gente conversa bastante também. E não se esqueça de comprar livros com o meu link, que comprando por este link, você me ajuda muito, 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 e eu te agradeço desde já. Gente, vamos lá. O vídeo de hoje é aquele bate-papo que vocês sabem que eu gosto, de só se ligar a câmera e falar várias coisas. E eu queria trazer uma reflexão sobre os livros eróticos e como eles têm ganhado espaço no mercado literário, como eles têm aumentado, inclusive, a girar a máquina do mercado editorial no Brasil, porque aparentemente a maior parte dos leitores prefere os livros eróticos, e isso a gente vai ter que ir bem fundo pra entender. E uma das grandes coisas é justamente o problema da sexualidade no Brasil. Sexualidade no Brasil como um todo é bastante problemática. O país do carnaval, ele tem suas raízes muito, muito profundas nessa área da sexualidade, que traz muitos maiores problemas, como o índice de números de estupro, como o tamanho do mercado pornográfico no Brasil, que é um dos maiores do mundo, e tantas outras coisas que a gente sabe que fazem e trazem de tanto problema a partir desse lugar em que o sexo é tão banalizado e vendido como a moeda mais barata de todas, que não tem nenhum valor. Mas o que eu quero fazer com que você pense hoje é que o mercado do livro hot ou erótico, ele é bem mais embaixo, assim, do que a gente realmente pensa. Ele não é só um livrinho de romance que traz ali algumas cenas. E aqui eu quero dizer que eu tô falando especificamente sobre o gênero erótico, aqueles em que o livro inteiro gira ao redor desse tema, do tema sexual, e não aqueles livros de romance que, sei lá, até os históricos e os clássicos, que acabam tendo cenas de sexo. Mas eu quero falar sobre o gênero mesmo, que vai falar somente sobre o sexo, como por exemplo 50 Tons de Cinza, A Garota do Calendário, aqueles lá da Britney Cherry e tantos outros que a gente vê por aí. O que acontece quando livros como esse começam a ganhar espaço no mercado? A pornografia aumenta. E se você tá duvidando, procura aí no Google quanto que a pornografia aumentou desde que 50 Tons de Cinza virou o boom que virou. Mais de 60% do número que já existia de mulheres consumidoras de pornografia aumentou com a leitura de 50 Tons de Cinza. Por quê, gente? Porque esse tipo de leitura fomenta coisas hormonais em nós que não para ali. Pouquíssimos são os leitores que param na leitura erótica. Eles querem ir para mais além, porque é óbvio que isso desperta um desejo no ser humano, é óbvio que isso vai atiçar vontades e vai fazer com que o leitor queira buscar prazeres mais profundos. Alguns se contentam com a leitura, mas a grande maioria descobre a pornografia através de livros assim. E aí que eu chamo os meus amigos militantes, que tanto falam mal de mim, do porquê que eles não estão se movimentando contra isso, uma vez que pornografia é o grande mal contra a vida das mulheres. A pornografia desenvolve vícios que destroem as pessoas. A gente teve recentemente uma declaração muito importante e muito positiva da Billie Eilish sobre como pornografia acabou com a vida dela. E eu sou uma das pessoas que foi tocada pela pornografia e que sabe o quanto isso é danoso e horrível, simplesmente horrível. Além de objetificar a mulher, de intensificar o número de estupro, de incentivar o estupro, de fazer com que o sexo se torne algo totalmente real, de estragar casamentos, de acabar com a qualidade de vida sexual dos casais casados e tantos outros problemas que a gente vê por aí, além de tráfico humano, tráfico de mulheres, prostituição gigantesca, machismo, violência sexual, tantas e tantas coisas que a pornografia causa. E tudo isso pode começar através de uma leitura. Tem um podcast muito bom do Luca Martini, que é um cara incrível que eu sigo, que chama Quarentena Pornô, e ele vai falar sobre os grandes males da pornografia ter aumentado tanto com a quarentena do coronavírus. E através desse podcast ele entrega muitos e muitos números alarmantes sobre o que realmente a pornografia faz com a nossa sociedade, que não é pouca coisa. A gente vê uma taxa exacerbante no número de divórcios acontecendo, de suicídios, de depressão e ansiedade, porque a pornografia, ela coloca o ser humano, a mente do ser humano, num lugar completamente real que só afunda a gente. Eu sei disso, gente, porque eu passei
passei por um momento como esse. Antes de Jesus eu lutei contra vício e pornografia, e eu sei o quanto isso me trouxe malefícios. Antes mesmo de Jesus, eu já via os malefícios em mim, como ansiedade, como a falta de prazer em todas as outras coisas, nada mais tinha prazer, e eu só tinha prazer consumindo a pornografia. E eu sei que eu não tô sozinha quando eu falo isso, quanto mais a gente vê pessoas se abrindo e contando o quanto a pornografia foi ruim pra elas. E eu acho, sinceramente, que a gente deveria ver os grandes militantes se posicionando contra isso, principalmente as feministas, porque se tem algo que é ruim pra mulher, é a pornografia. E os livros eróticos, gente, só leva as pessoas pra esse lugar. As mulheres aumentaram ainda mais o consumo de pornografia a partir de grandes lançamentos eróticos no mundo da literatura, e a partir disso, com mais mulheres consumindo pornografia, entende-se que mulheres querem pornografia, portanto, faz-se, grava-se, cria-se mais e mais vídeos pornográficos, e a indústria nunca para de girar. E eu sei que tem muita gente que é muito militante da causa feminista e não se posiciona contra os livros eróticos. Por que será? E porque não vê o grande estrago que isso está acontecendo na própria vida e na vida das mulheres ao seu redor. A gente vê também histórias irreais sendo contadas em livros eróticos, e é claro que esse não é um problema do livro erótico, todo livro tem histórias irreais, mas uma frustração gerada através de uma leitura de um livro erótico faz com que grandes outras frustrações aconteçam na vida pessoal das pessoas. A gente vê mulheres solteiras que não querem se envolver com homens porque acreditam que nenhum homem nunca vai ser igual aos do romance. E é verdade, porque homens escritos em romance são escritos por mulheres, e não existe. Homens são homens, e eles são diferentes de nós somos diferentes. Homens e mulheres não são iguais. Nós pensamos diferente, somos biologicamente diferentes, socialmente diferentes, emocionalmente diferentes, e aquele homem super meloso, galanteador, que só pensa em dar e entregar prazer pra mulher, não existe dessa forma. Existem homens incríveis, maravilhosos, apaixonantes, homens que servem ao Senhor e que querem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, mas as mulheres ainda estão querendo o príncipe no cavalo branco que nunca vai amar elas, que nunca vai frustrá-las, que nunca vai machucá-las. E, gente, seres humanos frustram seres humanos. Eu tenho certeza que você aí que tá me assistindo já decepcionou muita gente, assim como muita gente te decepcionou também, porque essa é a vida. Todos nós somos pecadores destituídos da graça de Deus. Entre nós não há um bom sequer. Somente a partir da graça de Jesus, que morreu na cruz por nós, podemos encontrar redenção e uma mudança de vida. Eu não acredito que um homem que não foi encontrado por Jesus poderia me fazer feliz, até porque eu não poderia fazer nenhum homem feliz se eu não tivesse sido encontrada por Jesus. E aí eu já vejo um problema na minha frase, porque eu não nasci pra fazer ninguém feliz e nem ninguém nasceu pra me fazer feliz. Quem vai me fazer feliz é Jesus e somente Ele. E eu, querendo agradar o meu Deus, eu vou viver um casamento e um namoro incrível, porque eu amo a Jesus e o meu namorado ama Jesus também. E por isso a gente se converte todos os dias a Cristo, a gente se submete a Cristo, e por isso a gente consegue viver um relacionamento saudável, que mesmo assim tem dificuldades, mas porque a gente ama em primeiro lugar a Deus, a gente consegue se amar também. Eu tenho inúmeros casos de amigas que eram antes de Jesus, tinham uma outra vida, e a partir de conhecerem Jesus, tiveram uma vida de namoro em santidade, sem sexo, e no casamento experimentaram algo sobrenatural. Não no sentido de ser perfeito, mas no sentido de que existe segurança e alegria e um prazer infinito e sobrenatural no sexo que é experimentado apenas debaixo de uma aliança. E nesses livros eróticos a gente vê muito de relacionamentos em que o sexo é quem gira o relacionamento. Onde se tira o sexo, acaba o relacionamento. E isso gera também expectativas que vão ser muito frustradas na vida real. Porque o sexo não pode gerar nada. Inclusive, o sexo não pode ser a base de nenhum casamento. Porque assim que o sexo ficar ruim ou tiver um problema no sexo, o casamento acaba junto. E é óbvio que aqui eu tô colocando a minha perspectiva cristã, onde não existe o sexo sem o casamento. Eu acredito que ele foi preparado pro casamento, mas nessa parte você pode interpretar como você quiser. Um namoro que se sustenta no sexo, assim que o sexo acabar, ou se encontrar alguém que tem um sexo melhor, o namoro acaba também. A gente não pode basear toda uma construção de relacionamento em algo que é puramente físico. E esses livros, a maioria deles é puramente físico. E o que isso vai gerar no coração das meninas que estão lendo? Não, e vamos trazer também pra realidade o tanto de meninas que são expostas à pornografia antes dos 16 anos, antes dos 18. Pornografia em nenhum momento é certo, mas tão novinhas, por conta de livros eróticos. Meninas que vão
sem inocente eu vou dizer que não, porque eu sei que as meninas, a maioria sabe o que vai encontrar quando abre um livro erótico, mas tá bom, vai lá, uma menina inocente que viu uma capa ali bonita de um casal apaixonado na livraria, comprou aquele livro e se depara com um grande pornô. Você acha que isso vai gerar no coração dela? Uma menina de 14 anos. Você acha que ela vai ficar assustada e não vai querer mais? Eu sinceramente oraria pra que sim. Que se isso acontecesse com a minha filha, que ela ficasse assustada, viesse conversar comigo, a gente tivesse uma conversa. Mas, gente, vamos lá, 2022. Isso só vai gerar nela vontade de consumir pornografia. De descobrir no toque o que é mesmo aquilo que aquela personagem que ela tá lendo conhece. E aí, trazendo mais uma vez pra uma ótica cristã, leva pra um vício em masturbação, por exemplo, que também é tão destrutivo quanto a pornografia. Que gera aquela sensação de que você não precisa de mais ninguém, de que o sexo é individual, mas o sexo foi feito pra dois. Consumarem isso juntos, diante de uma aliança no casamento. É muito problemático, gente. Eu sei que grande parte da minha visão é cristã, mas tirando a visão cristã, vamos lá. O que uma menina de 14 anos descobrindo a masturbação através de um livro erótico vai querer? Vai querer um homem qualquer que vai entregar pra ela um prazer ali momentâneo. E aí esse homem vai machucar ela, porque ele entregou pra ela um prazer momentâneo que era o que ele queria, e ela deixou, e ela quis também, ela também usou dele, querendo ali aquele prazer momentâneo. E aí ou ela vai se transformar numa mulher frustrada, que sexo após sexo nunca tá feliz, porque tem múltiplos parceiros, e nenhum deles a agrada, porque nenhum deles a ama e a respeita, ou uma menina triste, machucada, que vai se revoltar contra os homens porque eles usaram ela. Tá entendendo que o caminho é sempre ruim? É sempre ruim. Ou ela vai se transformar naquela mulher empoderada, que o corpo é dela, transa com quem quer e é muito feliz. De noite chora, porque se sente vazia, porque ninguém ama ela. De noite fica se perguntando, será que alguém um dia vai me amar de verdade? Porque, gente, sexo pelo sexo não ganha, não supre, não cuida de ninguém. E eu sei disso, eu falo disso com propriedade, porque eu vivi essa vida. Eu sei o que é tá feliz pra todo mundo, usando o meu corpo como uma vitrine, deixando com que os homens façam o que eles quiserem, porque eu era muito empoderada e meu corpo era meu, eu fazia o que eu quisia. O homem fazia o que ele queria comigo. E eu ia chorar de noite, pensando, quando que essa vida vai acabar? Quando que eu vou acordar feliz, satisfeita, plena e cheia? E aí eu falo de Jesus de novo, gente, porque não tem como separar a maior verdade da minha vida do meu discurso. Foi só quando eu encontrei Jesus que eu encontrei tudo que preenchia esse vazio gigantesco que tinha em mim. E o livro erótico, gente, ele vai trazer cada vez mais insatisfação pro leitor. O leitor que namora, por exemplo, vai ficar querendo reproduzir o que ele lê no livro. A leitura é incrível, livros são incríveis, mas eles não são a realidade. Eu queria minha carta de Hogwarts, mas Hogwarts não é real. Porque está na cabeça de alguém. Gente, eu sei o que é viver essa vida. E eu sei os males da pornografia, eu sei os males de um livro que faz com que a gente sonhe com algo que não existe. E aí, vamos lá, vai, Bela do Crepúsculo, Edward. Eu sei o que querer um vampiro fez com a minha adolescência. Gente, eu vejo, por exemplo, eu conheço mulheres que não saem de casa, que estão trancadas em casa, sozinhas, no sentido de eu tô feliz com os meus livros. E eu também fui essa pessoa já, de meu Deus, só os meus livros me dão prazer e alegria. E aí a gente entra num lugar de doença, onde homens e mulheres estão se casando com objetos. Pessoas que querem passar o resto da vida só com seus livros e mais nada. É a mesma coisa que o japonês doido lá que casou com a boneca inflável. Gente, livros são incríveis, como vocês podem ver, eu amo eles. Mas pessoas são o que realmente importa. Relacionamentos é o que realmente importa. Viver a vida fora da internet, fora dos livros, é o que realmente importa. Infelizmente, a vida não é ler livros. E eu sei muito bem que eu queria ler livros pra sempre, só eles. Mas a vida é muito melhor fora dos livros. Eles são incríveis e eu amo e eu vou ler eles pra sempre. Mas tudo bem se um dia eu parar de ler também, porque a vida lá fora é muito mais legal. E eu conheço mulheres que estão trancadas em casa, que não têm amigos, não buscam nenhum relacionamento, por exemplo, seja um namorado, sei lá, namorada. Não procuram, tão felizes e satisfeitas até sexualmente com os livros que leem. Gente, isso é doente. E vai chegar um momento em que essa pessoa não vai mais satisfazer com o livro e ela vai assistir pornografia. E aí, assistindo pornografia, você tá investindo na morte de tantas mulheres que são estupradas. Você sabe a taxa de estupro que acontece em gravações de vídeos pornô? Não? Procura. É bem assustador. Você sabe a média de idade de uma atriz pornô? 35 anos. 35 anos é a média quando elas são atrizes pornô. Porque elas se matam antes. Ou elas pegam uma doença venérea que mata elas. Ou elas morrem na mesa de um médico açougueiro tentando fazer um aborto porque ela engravidou em cena. E ela não quer ter um filho do ator pornô que fez uma cena de sexo com ela. Vocês têm noção, gente? Isso é muito sério.
inclusive, se você aí tá assistindo e você é militante do movimento feminista, você deveria ser a primeira a levantar essa bandeira. Mas será que o feminismo é sobre as mulheres mesmo? Eu tô te fazendo todas essas perguntas que eu sei que estão te incomodando e que talvez você já falou de mal de mim no Twitter. Inclusive, espero que falem muito mal de mim no Twitter por esse vídeo, porque eu quero que esse vídeo alcance muita gente, porque eu sei que vai salvar muita gente. Eu tenho certeza que as pessoas certas vão ser incomodadas pelo Espírito Santo enquanto assistem esse vídeo. E eu falo isso, gente, de um lugar de eu quero te ajudar, eu quero te estender a mão, te mostrar que tem um monte de outros livros que você pode ler que não vão te levar pra esse lugar de tristeza, de solitude, desejos incansáveis. A própria série dos Bridgertons lá, gente, vou dizer um negócio pra vocês. Eu comecei a assistir Bridgertons na Netflix e me trouxe lembranças que eu lutei tanto pra esquecer. E tem isso também. Uma vez que os seus olhos veem algo, você não esquece mais. O tempo passa, para de doer, você se perdoa, o Senhor te perdoa, mas você não esquece da cena, gente. Infelizmente, lembranças não são apagadas. Pode ser que sobrenaturalmente Deus possa fazer, mas eu não vou esquecer, porque eu preciso testemunhar a dor que foi viver. Eu preciso falar para mulheres que estão presas naquilo que eu fui presa, que elas podem ser libertas dessa vida miserável. Miserável, que existe alegria fora desse mundo, que existe verdade, que existe abundância, que existe um amor que transcende, que transborda, que é o amor de Cristo por mim e por você. O Deus verdadeiro, o único Deus, desceu do céu e morreu numa cruz para te salvar. Pra te salvar dessa vida miserável que você tá vivendo. De verdade, existe uma vida alegre, abundante, fora dessa tristeza que é esse mundo de pornografia, de desejos incansáveis, de prazeres que acabam em 5 minutos e você precisa de novo. É tipo vício em drogas, gente. Eu sei que parece que eu tô exagerando muito, mas você depois, pensa sozinha aí no banheiro, na hora que você já tomou banho. Pensa se isso realmente te dá alegria. O livro erótico é só a pontinha do iceberg, gente. E o livro erótico também vai criar imagens e cenas na sua mente que você não vai esquecer. E aí depois, quando você estiver vivendo coisas tão boas, essas lembranças podem vir machucar você de novo. Depois, quando você estiver vivendo um casamento, talvez você se frustre com seu marido, porque ele não é aquele cara do filme ou do livro. Eu sei que parece pesado, gente, e é, porque eu tive que lidar com todas essas verdades durante todo o meu processo. Mas funcionou. E hoje eu sou imensamente feliz com o meu Jesus, que me salvou, que me curou, que me libertou, e eu sei que Ele quer fazer isso com você também. O problema dos livros eróticos, não tô aqui querendo falir o mercado não, tá? Na verdade queria sim, mas eu sei que eu não tenho esse poder, não tenho esse alcance, a internet me odeia. Me odeia porque eu falo verdade, na real, porque eu falo as coisas duras que ninguém quer falar. Mas, assim, sinceramente, pensa sobre isso. Você não precisa admitir, você não precisa comentar aqui. Só pensa. Pensa aí, se pergunta, eu tô realmente feliz? Talvez você pense, meu Deus do céu, que menina mais louca, que exagerada. Tudo bem. Uma hora vai cair a ficha. E eu espero mesmo que não demore. Assim como demorou pra mim. Todos esses são os motivos de eu não ler livro erótico. Mas também porque eu quero guardar minha mente em pureza. Também porque eu conheci a Deus e eu sei que sem santidade ninguém verá a Deus, e Deus me livre de não ver a Deus. Deus me livre de viver uma vida sem encontrar o meu Senhor, de sem amar, de sem ter a presença de Jesus. Deus me livre disso. E também porque eu quero carregar a presença de Deus. E eu sei que eu preciso estar com as minhas mãos limpas todos os dias, buscando a Ele. E não faz sentido mais com a vida com que eu levo, não faz sentido com a minha vida, assim. Depois de eu ter tido uma revelação tão poderosa do que é o sexo, do porquê que ele foi feito, de quão santo e lindo ele é dentro de uma aliança de casamento, eu não vou prostituir os meus olhos, voltando para um lugar que eu lutei tanto pra sair. Eu sei o que o sexo antes do casamento fez comigo, e eu sei o que ele vai fazer na hora certa. E ele não é o centro do universo, não. Ele é o centro do Brasil, mas não é o meu. Não é o centro da minha vida. E eu tenho certeza que depois que eu casar, eu vou contar pra vocês um testemunho lindo da história completa do que Deus fez na minha vida. Da grande redenção. Que só Jesus pode fazer. Porque é sobre Ele. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. E eu já digo nosso. Que eu sei que o Espírito Santo deve estar te incomodando aí. Espírito Santo, por favor, incomoda o coração de quem tá me assistindo agora. Faz um carinho no coração de quem tá assistindo agora. Mostra pra ela o quanto ela é amada. Assim como o Senhor me mostrou. Basta um encontro com Jesus pra tudo mudar. Quem sabe hoje não vai ser o seu. Então é isso, gente. A presença de Deus veio, aleluia.
Obrigada, gente. Obrigada por assistir até aqui. Se você não me xingou, tá tudo bem também. Xinga aí, vai, pra gerar uma comoção nesse vídeo. E me segue no Instagram, compartilha esse vídeo se você gostou, se não também é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve nesse canal ou não, tudo bem? E é isso, compra livros com o meu link, tá? Assim, se você quiser. Beijo enorme e tchauzinho!